Inteligência Emocional 2.0, capítulo 8, Estratégias de Gestão de Relacionamentos. A maioria das pessoas é empolgada e otimista quando entra em um novo relacionamento, profissional ou pessoal, mas tropeça, se desanima tentando manter os relacionamentos em longo prazo. A verdade é que todos os relacionamentos dão trabalho, até os melhores que parecem não dar trabalho algum. Cultivar um relacionamento requer tempo, esforço e conhecimento. O conhecimento é a inteligência emocional. Se você quiser um relacionamento resistente e capaz de crescer com o tempo, e no qual você e o outro terão suas necessidades satisfeitas, vocês vão precisar dessa última habilidade da inteligência emocional, a gestão de relacionamentos. No fim das contas, ninguém é uma ilha e os relacionamentos são uma parte essencial e gratificante da vida. Como você constitui a metade de qualquer relacionamento, tem a metade de responsabilidade de aprofundar essas conexões. Estratégia de relacionamentos. 1. Mantenha-se sempre aberto e curioso. 2. Aprimore seu estilo natural de comunicação. 3. Evite enviar sinais confusos. 4. Lembre-se dos pequenos, porém importantes detalhes. 5. Saiba aceitar as críticas. 6. Cultive a confiança. 7. Tenha uma política de portas abertas. 8. Só fique com raiva quando quiser. 9. Não tente evitar o inevitável. 10. Reconheça os sentimentos do outro. 11. Complemente as emoções ou a situação do outro. 12. Se você se importa com o outro, demonstre isso. 13. Explique suas decisões. 14. Saiba dar um feedback direto e construtivo. 15. Alinhe sua intenção com seu impacto. 16. Use frases reparadoras para resolver problemas de comunicação. E 17. Não fuja das conversas difíceis. É dica que não se acaba mais. Vamos lá. 1. Mantenha-se sempre aberto e curioso. Manter os relacionamentos pode não constar de sua descrição de cargo e as pessoas podem nem falar a respeito, mas se você quiser ter sucesso, manter-se aberto e curioso é absoluta e inequivocamente uma parte do seu trabalho. Manter-se aberto significa falar sobre si mesmo com os outros. Você pode usar suas habilidades de autogestão para decidir até que ponto se abrir, o quanto quer e o quanto quer revelar, mas saiba que você se beneficiará dessa postura. Afinal, quando as pessoas o conhecem, isso lhes deixa menos espaço para erros de interpretação. Porque aí você entende, poxa, fulano age desse jeito por conta disso que aconteceu. Que nem, por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma mulher que ela estava muito chateada, que uma pessoa que ela gosta muito não foi para um enterro da mãe dela. Só que essa pessoa, tem um bloqueio muito grande por conta de experiências que ele teve. E quando ela foi conversar, ela começou a entender o lado dele. Então é muito importante quando nós estamos em um relacionamento e que nós nos importamos com outra pessoa, que nós possamos aos poucos ir abrindo um pouco da nossa intimidade para que até a compreensão e a empatia no relacionamento seja de uma maneira eficaz. Para gerenciar bem um relacionamento, não basta se abrir para os outros. Você também precisa se interessar pela história dos outros. Em outras palavras, você precisa ser curioso. Quanto mais você demonstrar interesse e aprender sobre os outros, maiores são as chances de satisfazer as necessidades dele e evitar mal-entendidos. 2. Aprimore seu estilo natural de comunicação. Em uma folha de papel, descreva seu estilo natural. Você pode usar os termos que quiser. Pense em como você acha que seus amigos, parentes e colegas veem seu estilo. É um estilo direto, indireto, descontraído, sério, divertido, discreto, controlado, tagarela, imenso, intenso, curioso, descolado, instrutivo. Do lado esquerdo da folha de papel, anote rapidamente os aspectos positivos do seu estilo natural. São as coisas das quais as pessoas gostam quando interagem com você. Do lado direito, relacione os pontos negativos ou coisas que criam confusão, levaram às reações estranhas ou causaram problemas. Quando terminar sua lista, escolha 3 aspectos positivos que você poderia usar mais para melhorar sua comunicação. Divulgar seu plano também o forçará a prestar contas do seu progresso e o ajudará a promover melhorias duradouras nos seus relacionamentos. 3. Evite enviar sinais confusos. As pessoas confiam mais no que veem do que no que ouvem.
As pessoas podem ser confusas e frustradas quando você diz uma coisa e seu corpo, tom de voz diz outra. Com o tempo, essa confusão levará a problemas de comunicação que podem afetar os relacionamentos. Para resolver o problema dos sinais confusos, use suas habilidades de autoconsciência para identificar suas emoções e aplique suas habilidades de autogestão para decidir quais sentimentos expressar e como expressá-los. Digamos que você fica com raiva em uma reunião, mas não pode demonstrar sua raiva no momento. O melhor fazer é colocar sua raiva em segundo plano por enquanto, mas sem ignorar o sentimento para sempre. Escolha um momento quando você vai poder expressar sua raiva, um momento no qual a raiva não o prejudicará, mas produzirá os resultados mais positivos. É igual, por exemplo, na comunicação. Fulano, você está bem? Tá tudo bem! Não, tô sem problema. Não, tá de boa, tá de boa. A forma como você passou, a forma como você se expressou, não condiz com o que você fala, não deu match, viu? Então, é necessário tentar não mandar esses sinais confusos. 4. Lembre-se dos pequenos, porém importantes detalhes. Será que você realmente diz obrigado, por favor ou sinto muito quando a situação pede essas expressões? Se não, você pode estar sendo controlado pela falta de tempo, pelo hábito ou até pelo orgulho ferido. Comece a criar o hábito de incorporar mais dessas expressões nos seus relacionamentos. Ou melhor ainda, por favor, crie o hábito de usar mais dessas expressões em todas as situações ao longo do dia. Obrigado. 5. Saiba aceitar as críticas. Em primeiro lugar, pense em quem está dando o feedback. É bem possível que a pessoa tenha um ponto de vista relevante. Ela o conhece bem e viu seu desempenho e se interessa pelo seu aprimoramento. Quando você recebe um feedback, mobilize suas habilidades de consciência social para realmente ouvir o que está sendo dito. Faça perguntas para esclarecer dúvidas e peça exemplos para ajudá-lo a entender melhor o ponto de vista da pessoa. Independente de você concordar ou não com o que foi dito, agradeça pelo feedback. Teve uma vez que um amigo meu chegou para mim e falou: olha, Sandra, eu não gostei de tal situação, que você fez isso, você falou aquilo, não foi legal. Aí, e realmente assim, não foi minha intenção fazê-lo se sentir mal, mas eu olhando pela visão dele, realmente eu fiz. Então, mesmo discordando de algumas coisas, eu agradeci, me desculpei porque eu vi que realmente eu tinha deixado mal, sem ter sido minha intenção. No dia eu estava mal e tudo mais, quando você não está bem, você acaba, atropelando o povo. Tem que aprender a escutar. 6. Cultive a confiança. A confiança é um recurso peculiar. Ela aumenta em vez de ser exaurida pelo uso. Leva tempo cultivar a confiança, que ainda por cima pode se perder em questão de segundos. Como cultivar a confiança? Comunicação aberta, disposição de se abrir, palavras, ações e comportamentos coerentes ao longo do tempo. E a capacidade de levar os planos do relacionamento até o fim, só para mencionar alguns exemplos. A ironia é que na maioria dos relacionamentos é preciso ter um certo nível de confiança para começar a desenvolver a confiança. Para desenvolver a confiança, use as habilidades de autoconsciência e autogestão para ser o primeiro a se abrir com franqueza e honestidade. Lembre que é mais interessante se abrir um pouco de cada vez. Você não precisa ser um livro aberto logo de cara. Também não se joga não. Vamos aos poucos. 7. Tenha uma política de portas abertas. Hoje em dia, uma verdadeira política de portas abertas permite que todos os colaboradores conversem com colegas de qualquer nível na hierarquia da organização, promovendo a comunicação de todos os níveis hierárquicos superiores por meio de um acesso direto e fácil. Pergunte às pessoas ao seu redor se elas acham que você deveria adotar uma política de portas abertas para gerenciar melhor seus relacionamentos. Se você precisa ser mais acessível e mostrar às pessoas que elas podem ter conversas informais e não programadas com você, pode ser muito interessante adotar uma política como essa. Tenha em mente que você não precisa ficar disponível para todas as pessoas em todos os momentos. Você só precisa comunicar e seguir sua política. Lembre que aumentar sua disponibilidade só vai melhorar seus relacionamentos, literalmente abrindo as portas para a comunicação, mesmo de forma virtual. As pessoas vão se sentir valorizadas e respeitadas quando virem que você está disposto a abrir um tempo na sua agenda para elas. E você terá a chance de conhecer melhor os outros. No fim, todo mundo sai ganhando com a política das portas abertas.
8. Só fique com raiva quando quiser. A raiva é uma emoção que existe por uma razão e não deve ser reprimida ou ignorada. Se você souber gerenciá-la bem e usá-la com um objetivo claro, seus relacionamentos sairão fortalecidos. Expressar a raiva de maneira apropriada comunica sentimentos fortes e lembra as pessoas da gravidade da situação. Expressar raiva demais ou nos momentos errados dessensibiliza as pessoas para os seus sentimentos e elas terão dificuldades de levá-lo a sério, porque ninguém gosta de tratar com a pessoa, de lidar com uma pessoa que está descontrolado. Pessoas descontroladas fiquem sozinhas, trancadas, fiquem no banheiro, porque ninguém é obrigado a receber o desequilíbrio de ninguém. Ninguém tem essa responsabilidade, não. Use suas habilidades de autoconsciência para refletir sobre seus variados graus de raiva, desde coisas que o irritam um pouco até coisas que o deixam completamente enfurecido. Tome notas escolhendo palavras específicas e anote exemplos de quando você se sentiu assim. Decida quando você deveria demonstrar sua raiva. Situações nas quais expressar a raiva de alguma forma melhoraria o relacionamento. Porque, como eu disse, ninguém é obrigado a receber uma fúria dos outros, não. O outro quer mostrar indignação, mas mostre comedido, tentando passar realmente o que sente e não se enfurecendo e não de uma maneira desequilibrada. Lembre-se, as pessoas, não nos devem nada. Tem até um livro aqui no canal que é Terapia de Guerrilha, do Ítalo Marcilli, e uma coisa que ele fala lá em um capítulo: ninguém deve nada a ninguém. As pessoas não nos devem nada e nós não devemos nada às pessoas. No sentido que a gente não vai viver numa cobrança, sempre querendo que os outros nos supram ou que façam algo por nós, porque a felicidade da nossa vida está na mão das outras pessoas, de forma alguma. Então, muitas vezes, se a situação nos deixa enfurecidos, nós não podemos sangrar em cima de pessoas que não nos feriram. A gente tem que ter esse equilíbrio. 9. Não tente evitar o inevitável. Mobilize suas habilidades de consciência social para incluir outras pessoas nas suas decisões e coloque-se na pele das outras pessoas. Converse com essas pessoas para se informar das experiências com as quais elas podem contribuir e as preferências para trabalhar com você. Aqui, porque ele fala o seguinte: não tentar evitar o inevitável em um trabalho. Você não gosta muito do João. O João é chato pra caramba, vocês não têm afinidade, mas vocês têm que trabalhar juntos em um projeto. Nesse momento, não fique relutando: meu Deus, e agora eu vou ter que trabalhar com o João. É aquela aceita que dói menos. Aceita que você vai ter que trabalhar com o João, e ao invés de tornar aquele processo, aquele tempo que você vai trabalhar com ele, uma maneira exaustiva, tenta procurar o meio termo, para que fique bom tanto para você quanto para ele, para que vocês não surtem e o trabalho seja feito de uma forma efetiva. Nem sempre nós vamos conseguir evitar pessoas, situações, não, nem sempre. Então, a única saída é passando. 10. Reconheça os sentimentos do outro. Uma chave para gerenciar os relacionamentos é se voltar ao seu próprio mal-estar e fazer uma pausa para reconhecer, e não reprimir ou mudar os sentimentos dos outros. Você não precisa concordar com os sentimentos dos outros, mas precisa reconhecer que os sentimentos são válidos e respeitá-los. 11. Complemente as emoções ou a situação do outro. Ouvir, manter-se presente, colocar-se na sua pele, identificar suas emoções e escolher uma reação adequada e complementar. Esta última habilidade, escolher uma reação complementar, não requer que você combine ou espelhe as emoções dos outros. Espelhar as emoções também pode levar colegas e amigos a se afastar. A reação complementar sempre comunica que você reconhece os sentimentos dos outros e dá importância a eles. Quando ele fala aqui sobre você complementa as emoções do outro, é que, por exemplo, você trabalha com o público e você vai ligar para o cliente, né, ou o cliente já liga falando: olha, isso deu problema no meu produto e eu comprei e eu paguei. Você não pode ignorar, você precisa primeiro se identificar com aquela situação. Realmente é muito complicado quando nós pagamos um produto e isso falha. Eu entendo a frustração do senhor, eu entendo que o senhor esteja chateado por conta disso e disso e disso. Fala do que você fala
repete o que ele falou no sentido, eu entendo que o senhor está chateado porque o serviço não está funcionando, para ele entender que você parou para escutá-lo. E quando você for complementar a situação, você vai trazer uma solução, uma sugestão. 12. Se você se importa com o outro, demonstre isso. Quando você se importa, demonstre. Não hesite nem adie até semana que vem. Faça alguma coisa na mesma semana ou até no mesmo dia. Um pequeno gesto como dar um cartão ou um presentinho para expressar seus sentimentos já basta para fortalecer um relacionamento. 13. Explique suas decisões. Em vez de tomar uma decisão e esperar que os outros simplesmente a aceitem, dê-se ao trabalho de explicar as razões da decisão, incluindo alternativas e por que a decisão que você tomou faz mais sentido. Será melhor ainda se você puder pedir sugestões e opiniões antes de decidir. Por fim, reconheça o modo como a decisão afetará a todos. As pessoas gostarão dessa atitude de transparência e abertura, mesmo se forem negativamente afetadas pela decisão. Uma atitude de transparência e abertura, em vez de simplesmente informar as pessoas o que elas devem fazer e mantê-las no escuro, também faz com que as pessoas sintam que você confia nelas, que elas são respeitadas e conectadas com a organização durante todo o processo. Para começar, você provavelmente precisará identificar suas próximas decisões. Pegue sua agenda e repasse os próximos 3 meses para ver quais decisões precisarão ser tomadas nesse período. Agora repasse os últimos 3 meses da sua agenda de trás para frente, vendo quem será afetado por essas decisões. Faça uma lista completa de quem será afetado por cada decisão e planeje quando e onde você pretende conversar com as pessoas sobre cada decisão, incluindo detalhes para explicar por que e como cada decisão será tomada. 14. Saiba dar um feedback direto e construtivo. O feedback construtivo tem 2 partes: dizer sua opinião e propor soluções para a mudança. Depois que você fizer tudo isso, no fim, peça a opinião da pessoa e agradeça pela disposição de levar as sugestões em consideração. 15. Alinhe sua intenção com o seu impacto. Para alinhar suas palavras e ações com sua intenção, você precisa usar suas habilidades de consciência social e autogestão para observar a situação e as pessoas envolvidas. Pensar antes de falar ou agir e reagir de maneira apropriada e sensível. Faça uma rápida análise de situação. Pense em uma situação na qual o impacto de suas palavras ou ações não foi pretendido. Em uma folha de papel, descreva o incidente, suas intenções, suas ações e o impacto, o resultado final ou a reação das pessoas. Em seguida, escreva o que você não percebeu na situação e o que você sabe agora, um retrospecto, inclusive sinais não verbais que deixou de notar, o que aprendeu sobre si mesmo, entre outros detalhes. Por fim, escreva o que você poderia ter feito de outra forma para manter o alinhamento entre sua intenção e o impacto das suas ações. Se você não souber ao certo, pergunte a alguém envolvido na situação. 16. Use frases reparadoras para resolver problemas de comunicação. Para fazer isso, você precisa parar de culpar o outro e começar a se concentrar em reparar a situação. Analisar os 2 lados o ajudará a encontrar o problema da interação e decidir qual frase reparadora precisará ser usada para começar a consertar a situação. Uma frase reparadora pode ser bastante simples, como comentar: realmente não é fácil. Ou perguntar como a pessoa está se sentindo. Ou seja, vai começando ali, fazendo um meio de campo, para que a abordagem, sobre aquela situação nem seja seca, nem seja áspera, e nem seja melosa demais, ou de uma forma equilibrada. 17. Não fuja das conversas difíceis. As habilidades de inteligência emocional não fazem essas conversas desaparecerem, mas desenvolver algumas novas habilidades pode facilitar. As habilidades de inteligência emocional não fazem essas conversas desaparecerem, mas desenvolver algumas novas habilidades pode facilitar essas conversas sem destruir o relacionamento. 1. Comece com um acordo. Se você sabe que você tem chances de a conversa acabar em desacordo,
Comece com pontos que vocês dois têm em comum. Isso pode envolver apenas concordar que a conversa será difícil, porém importante, ou concordar com um objetivo em comum, mas de qualquer forma, começar com essa atitude mostra que vocês podem concordar. 2. Peça ajuda para entender o lado do outro. As pessoas querem ser ouvidas e ficam frustradas, e se isso não acontecer, antes de a frustração entrar em cena, adiante-se e peça que a pessoa explique o ponto de vista dela. Vá gerenciando seus próprios sentimentos conforme necessário, mas se concentre em entender o ponto de vista do outro. 3. Resiste à tentação de planejar uma resposta ao que está sendo dito. Seu cérebro não consegue ouvir bem e se preparar para falar ao mesmo tempo. Use suas habilidades de autogestão para silenciar a voz interior e direcionar sua atenção para a pessoa que está falando. 4. Ajude a pessoa a entender o seu lado também. Agora é a sua vez de ajudar a pessoa a entender o seu ponto de vista. Descreva seu mal-estar, seus pensamentos, suas ideias e as razões por trás de sua decisão. Comunique-se com a clareza e simplicidade. Evite falar em círculos ou em código. 5. Avance com a conversa. Uma vez esclarecido o ponto de vista um do outro, mesmo se vocês discordarem, alguém precisa avançar a conversa. Tente encontrar algum ponto em comum. Quando estiver falando com a pessoa, diga algo como: bem, que bom que você veio falar comigo diretamente e que tivemos a chance de conversar a respeito. Entendi seu ponto de vista e parece que você entendeu o meu. Dê prosseguimento, senão fica aqui naquele círculo infinito. 6. Fique em contato. Uma conversa difícil para resolver um problema requer atenção, mesmo depois da conversa. Verifique com frequência o progresso. Pergunte se a pessoa está satisfeita e mantenha o contato com ela. Você é uma das metades da equação responsável por manter um bom relacionamento. Em resumo, ao entrar em uma conversa difícil, prepare-se para tomar o caminho mais construtivo, não ficar na defensiva e se manter aberto praticando estratégias sugeridas acima. Em vez de abalar as bases de um relacionamento com uma conversa como essa, a conversa difícil pode até ser usada para fortalecer o relacionamento no futuro. Por quê? Porque tudo aquilo que estava escondido debaixo dos panos foi trazido à luz, os dois conseguem agora entender o posicionamento e pensamento um do outro e fica mais fácil lidar um com o outro no dia a dia. Logo, o relacionamento ele pode sim melhorar. E é isso aí, vamos que vamos na nossa jornada para melhorar as nossas habilidades de inteligência emocional. Valeu, parceiro!